Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Electra. Existem algumas peças de teatro escritas, as mais importantes, pelo Eurípides e outra pelo Sófocles, que tratam dessa personagem famosa da tragédia, que é Electra. Eu recomendo essa tradução clássica, fácil de encontrar, do Trajano Vieira, publicada aqui pelo Ateliê Editorial, que já vem as duas peças juntas, do Sófocles e do Eurípides. Uma tradução mais contemporânea, organizada pela professora da UFMG, Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, da Electra de Eurípides. E se vocês quiserem ler uma tradução mais literal da peça, cuidadosa, inclusive com uma leitura crítica da mesma, comparando as peças tal como elas aparecem em Eurípides, em Ésquilo também e em Sófocles, essa dissertação da Karen Amaral Sacconi, Electra de Eurípides, estudo e tradução. Então aqui tem uma tradução de Eurípides que eu recomendo muito e é a peça que eu vou seguir para falar com você sobre Electra hoje. A grande questão que me traz falar desse mito com vocês é o erro comum das pessoas nomearem o complexo de Electra como um complexo de Édipo das meninas. Ou as pessoas não leram a peça e estão falando equivocadamente, porque Electra não ama o pai nesse sentido sexual, não vai ter bebês com o pai, como Édipo teve com a mãe, e também não odeia a mãe no sentido específico de um ódio inconsciente, ao contrário disso. O ódio de Electra com relação a Clitemnestra é bastante consciente, tem uma razão muito específica, vocês vão ver. Ou seja, ou não leram a peça de Electra, ou estão tomando como desconhecimento efetivo do que é o complexo de Édipo como um todo, inclusive nas meninas. Então vamos tentar retomar aqui essa peça de Electra para entender que a gente não vai poder falar de complexo de Electra nesse sentido específico de um Édipo das meninas. Electra é irmã de Orestes e essa peça, na verdade, faz parte da tragédia de Orestes. Orestes é o personagem central do mito no qual Electra entra como coadjuvante, como ajudante de Orestes naquela tarefa que ele tem, que é vingar o seu pai. A tragédia efetivamente começa com a história de Agamenon. Agamenon que vai matar Ifigênia em sacrifício num dos episódios da Guerra de Troia, que é filha também de Clitemnestra. Clitemnestra que vai se vingar então de Agamenon, vai matar Agamenon, porque Agamenon mata sua filha. Portanto, Clitemnestra tem uma justificativa real por ter matado o seu marido. Ela está se vingando do seu marido porque ele tirou dela uma filha. Electra está pressupondo que a sua mãe, Clitemnestra, matou Agamenon não só por isso, não para se vingar, e talvez ela não devesse fazer isso em nome dos deuses, já que havia toda uma justificativa para Agamenon ter sacrificado Ifigênia, em nome dos deuses, etc. Talvez Clitemnestra não devia ter matado o seu marido em vingança. Electra, então, não só usava esse argumento, como também usava a pressuposição de que Clitemnestra já gostava de Egisto, com quem ela se casa logo após ter matado Agamenon. Então, Electra é tomada pelo ódio aí para vingar a memória do pai, assim como Orestes. Quando Clitemnestra se casa com Egisto, ela manda Electra para longe do reino, faz com que ela se case com um lavrador, isso na peça do Eurípides. Em outras narrativas desse mito, a Electra vai ficar sozinha, a Electra vai ficar absolutamente sem leito, talvez seja esse o significado do nome dela, Electa, sem leito, aquela que não vai ter um leito. Na peça de Eurípides ela se casa com um lavrador, ou seja, um lavrador que vai respeitá-la, que vai honrá-la enquanto nobre que é, não vai ter relações sexuais com Electra, portanto Electra não vai ter bebês, não vai poder se vingar da mãe, fazendo com que um possível filho seu reivindique o trono. Orestes vai ser
mandado embora para outra terra, e é exatamente Orestes o centro da peça. A Oresteia, na verdade, é a grande história que se repete um pouco como a história de Odisseu, né? O retorno do filho à terra, que precisa retomar o poder, precisa vingar o pai morto e retomar esse poder de alguma forma, é a tarefa de Orestes. Electra, no momento da peça na qual a mãe vai ser morta, ela guia a mão de Orestes, né, para que Orestes mate Clitemnestra, mas não é ela mesma, Electra, que mata a mãe. Electra participa da cena, mandando a notícia chegar até a mãe que ela agora estava grávida e acabou de ter um bebê. A mãe certamente iria visitá-la para prestar ali as homenagens, mas também verificar os riscos que ela corria. E quando Clitemnestra vai visitar Electra, era uma armadilha. Orestes já tinha matado Egisto, estava ali próximo à região, e também Orestes vai matar a sua própria mãe. É Orestes depois que vai ser punido pelas deusas, né, que vai ser julgado pelas Eríneas e logo depois perdoado pelas Eumênides. Ou seja, a grande história que está se passando é com Orestes. Então, se a gente pudesse falar então de um complexo que está acontecendo aqui, é o complexo de Orestes, né? Electra evidentemente participa da cena, mas é Orestes quem está ali tomado pela tarefa dos deuses, né, de vingar o seu pai, de retomar o poder que foi retirado do seu pai. Então, a grande crítica, né, que a gente pode fazer a esse complexo de Electra, que é falado, é que no caso de Electra, toda a peça está consciente. Electra está consciente durante toda a peça. Ela odeia a mãe, ela sabe por que ela odeia, ela quer vingar o pai. Então perde-se com isso o grande elemento que está presente em Édipo de Sófocles, que interessava para o Freud, que o complexo de Édipo é inconsciente. Esses desejos ligados à sexualidade infantil, o desejo incestuoso, o desejo parricida, e a gente não sabe que tem esses desejos, a gente não quer saber, né? A gente cumpre os desígnios do oráculo, no caso do Édipo, né, sofocliano, sem saber que está cumprindo. Isso é fundamental para o Freud. A gente vai cumprir querendo ou não, sabendo dos desejos ou não. No caso de Electra, ela sabe desde o início que Clitemnestra matou Agamenon, que ela se casou com Egisto, que ela odeia a mãe por conta desse fator. Não é algo que vai levar, por exemplo, Electra a se casar com Agamenon, né, que ela desejava ter filhos com seu pai. Essa leitura, então, é uma leitura equivocada do mito, né, uma leitura equivocada também do ponto de vista disso que poderia ser o complexo de Édipo das meninas, né? O complexo de Édipo das meninas também é permeado por esse complexo de desejos que estão pressupostos no complexo de Édipo. O incesto, o matricídio, o parricídio, tudo isso que está aparecendo na constituição sexual das meninas no romance familiar burguês. Então, sempre lembrando, quando a gente fala de complexo de Édipo, a gente está falando de um romance familiar, a gente está falando de fantasias, de desejos, de crenças, de códigos. No vídeo que eu fiz sobre o complexo de Édipo, vocês se lembram? A gente está falando de códigos, de narrativas que servem para recalcar, para organizar a sexualidade. Isso vai valer também para a sexualidade das meninas, para a sexualidade das mulheres que vão se compondo também no romance familiar. Então, parricídio, matricídio, desejo incestuoso, isso também está presente na sexualidade infantil das meninas. É só ter cuidado agora de não designar então o complexo de Édipo nas meninas de complexo de Electra, até em respeito à peça, ou seja, em respeito a esse mito que na verdade está mais dizendo de Orestes do que propriamente de Electra. Também lembrei no vídeo sobre o complexo de Édipo, né, que a gente pode sim falar de complexos de Cinderela, de Peter Pan, de Harry Potter, problema nenhum em falar disso. A gente só não vai ter muita força política, epistemológica
para sustentar isso. E lembrei também naquele vídeo dos perigos de se falar em complexos que nomeiem esses personagens. O grande perigo, na verdade, é tentar encontrar um certo modelo essencial através do qual todos nós universalmente vamos ter que passar, todos nós vamos ter que nos identificar. Isso vai na direção contrária àquilo que a psicanálise está propondo, né? Que é a direção do reconhecimento das idiosincrasias pessoais, singulares de cada romance familiar, de cada um, e isso vai impedir que a gente tome como modelo um personagem apenas, né? Cada um vai ser Electra à sua maneira, cada uma, né, mulher vai sim odiar a sua mãe, odiar o seu pai, odiar, enfim, aquela situação, né, na qual ela se encontra. Cada uma também vai amar o seu pai, amar a sua mãe, né, amar o seu irmão, enfim, essa lógica dos afetos muito complexa continua em cada uma, mas cada uma tem uma história libidinal. Então há sempre um risco muito grande da gente querer tomar um nome apenas como uma essência, como um lugar através do qual, né, sempre a gente vai ter que passar para se constituir. É contra essa lógica que a psicanálise tem lutado sempre. Era isso então que eu queria falar sobre Electra. Eu imagino que vocês já tenham ouvido sempre também esse errinho comum, né, das pessoas falando de complexo de Electra. Eu espero que agora ninguém mais fale complexo de Electra nesse sentido equivocado, né, do Édipo das meninas. E se vocês gostaram, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, é importante pra gente, para o projeto de extensão continuar firme, né, e transmitindo a psicanálise. Muito obrigado.